Passada para definir o quê? Para definir o quê? Proposições logicamente equivalentes. Quando é que duas proposições compostas a partir de um mesmo conjunto de componentes, elas são logicamente equivalentes? Quando, para qualquer possibilidade lógica das componentes, as duas proposições compostas possuem os mesmos valores lógicos. Isso diz que se duas proposições compostas são logicamente equivalentes, então elas são equivalentes no sentido dessa definição aqui. Porque se duas proposições compostas são logicamente equivalentes, a veracidade de uma garante a veracidade da outra. A falsidade de uma garante a falsidade da outra. Porque se duas proposições são logicamente equivalentes, por definição, elas possuem os mesmos valores lógicos para qualquer possibilidade lógica do conjunto de componentes. Então, se elas sempre possuem os mesmos valores lógicos, elas são equivalentes. Certo? Agora, se duas proposições são equivalentes, será que elas são logicamente equivalentes? Vamos ver. Será que são? Vou pegar aqui. Tá? Vou pegar essa proposição aqui. P4 divide 12. Que um outro... Deixa eu ver um que está escrevendo melhor. Tá ruim. Tá ruim, mas a gente dá um jeito aqui. Vamos ver se vocês entendem. Agora. Olha aqui. Vamos ver se eu entendo o que eu vou fazer também, né? 4 divide 12. 4 divide 16. Essa daqui é o quê? Preste atenção, preste atenção. Essa daqui é o quê? Verdadeira. Essa daqui é o quê? Verdadeira. P e Q. Verdadeira. P ou Q? Verdadeira. Então, segundo essa definição, essas duas são o quê? Equivalentes. Não, elas são equivalentes. Elas são equivalentes. Essa é verdadeira e essa é verdadeira. Então, essas duas são equivalentes. Ó, quando eu botar P implica que se e somente se P ou Q, esta proposição aqui, ela é o quê? Qual é o valor dela? Qual é o valor dela? Verdadeira. E se e quando uma equivalência é verdadeira, você diz que as proposições envolvidas na equivalência, elas são proposições equivalentes. Você diz que P é equivalente a Q, ou que P é condição necessária e suficiente para Q,
quando essa proposição, quando essa equivalência é verdadeira. Então essas duas proposições aqui, você pega P, Q, monta essa, essas duas são equivalentes. Porque uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Então, o se somente se, a equivalência é verdadeira. Agora, elas são logicamente equivalentes? Não são logicamente equivalentes. Por quê? Vou colocar a seguinte situação. Admitindo que eu não sei os valores das duas, não é verdade que para qualquer possibilidade lógica do conjunto da dupla P e Q, as duas têm os mesmos valores lógicos. Se P fosse falsa e Q fosse verdadeira, P ou Q seria o quê? Verdadeira. E P e Q seria o quê? Falsa. Então, há uma diferença entre ser logicamente equivalente e ser equivalente. Isso, o logicamente equivalente, só aparece no contexto de proposições compostas. Compostas a partir do mesmo conjunto de componentes. E se duas proposições compostas a partir do mesmo conjunto de componentes, elas são logicamente equivalentes, então elas são equivalentes segundo essa definição. Porque aonde uma é verdadeira, a outra também é. Aonde uma é falsa, a outra também é. E isso é o que é necessário e suficiente para eu dizer que duas proposições são equivalentes. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se são equivalentes, não necessariamente são logicamente equivalentes. Essas duas aqui são equivalentes. Equivalentes nesse sentido, que é aqui não é a definição de ser logicamente equivalente, é a definição de ser equivalente. Leiam as notas, pense um pouco. Em que horas são? 11h42. Ah, ainda tem tempo? Quanto tempo aí? 7 minutos. Entenderam? Então, nós dizemos que duas proposições são equivalentes quando a equivalência... Presta atenção no que eu estou dizendo, presta atenção aqui. Ó, eu acabei de dizer. Nós dizemos que duas proposições são equivalentes quando a equivalência entre elas é uma proposição verdadeira. Você entendeu? Se você tem duas proposições, existe uma proposição que é chamada de equivalência entre elas. Que está onde? Não. Onde é que está dando? Ah, está aqui, está aqui. Está aqui a equivalência. Está aqui, a equivalência. Isso aqui é a equivalência entre elas. Quando essa equivalência entre elas for uma proposição verdadeira, você diz que as duas são equivalentes. Aqui a equivalência é substantivo. A equivalência das duas. Aqui a equivalência, cadê? É o quê? Adjetivo. Entendeu a diferença? Você consegue entender? Existe a equivalência de duas proposições. É uma proposição, é um substantivo. Quando duas proposições são equivalentes, aí o equivalente aí é o quê? Adjetivo. Eu estou adjetivando a condição delas serem equivalentes. Aí uma questão. Espero que agora vocês tenham entendido. Tá? E observe uma coisa, tem um negócio interessante, porque isso tudo aqui é para você aprender a fazer demonstração. Porque demonstração, ou pelo menos entender as demonstrações. O curso de vocês, eu não vou estar cobrando tanta demonstração, mas vocês precisam entender o que eu faço aqui, as contas. E muitas das contas são feitas no sequenciamento lógico. Então, preste atenção aqui. Primeiro, o que é uma tautologia?
Autologia é uma proposição composta que é verdadeira para quaisquer que sejam as possibilidades lógicas das suas componentes. Exemplo, você pega P, não P ou P. Ó. Qualquer que seja P, isso é verdadeiro. Isso é chamado de tautologia. Hã? Mas nesse caso aí as proposições são simples, né? Quê? Nesse caso as proposições... Não, eu acho que o que você quer dizer é o seguinte: você pode formar mais exemplos de proposições que sejam tautologias e que sejam proposições mais complexas. Pode. Eu dou um exemplo bem simples. Eu não vou dar exemplo complicado, né? Tá? Dou logo um exemplo simples. Mas tem na nota, tem exemplos mais complicados de tautologias. Eu disse, é porque eu sou disse que era uma proposição, tinha que ser proposição composta e não atômica. Mas é composta, eu posso assumir como composta. É a composta pela P. Tá certo? Na aula, no coisa, eu dou mais exemplos de compostas. Tá bom? Então vamos colocar assim. Não P ou P ou Q. Te satisfaz? Isso é verdade, né? Quaisquer que sejam P e Q. Porque essa sempre é verdadeira. De junção com uma Q, isso é verdadeiro. Então, não vamos complicar, não, vamos dizer exemplos simples, tá certo? Mas tem exemplos mais complicados nas notas. Aí você entendeu, né? Entendeu? Eu queria saber se pode ser simples. Pode. Por exemplo, o não P, a negação de P, eu já posso considerar como uma composta. É uma composta formada só por uma. Tá? Entendido? A própria P já é composta. É composta formada pela P. No sentido de abstração, só para ficar uniformizar o modo de falar, tá? A definição. Entendeu? O que é um absurdo? É uma proposição composta, que ela é falsa em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. E aí eu faço uma bem ligeirinha aqui. Não P e P. Isso é um absurdo. Isso é sempre falso. É falso. Concorda que é falso? Porque sempre eu vou ter essa falsa, essa verdadeira ou essa verdadeira ou falsa. Aí espero que agora vocês entendem qualquer possibilidade lógica. E se eu pegar isso e fazer... Bom, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Olha, cuidado com essa palavra contradição e absurdo, porque você já está se adiantando a argumento de demonstração. Eu estou bem simples. Eu estou dizendo que é um absurdo, que também é chamado de contradição. Tá bom? É uma proposição composta que é falsa em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. Entenda isso. Bem simples, coisa bem simples. Então isso aqui é o que nós chamamos de absurdo. Absurdo. Outro absurdo. Não P e P e Q. Porque isso aqui sempre é falso. Conjunção com outra sempre dá falso. É um absurdo. Tá certo? Não vou coisa complicada. Porque eu quero chegar num negócio mais interessante do que estar exibindo absurdos ou tautologias. Que é o seguinte. Ó. Considere, sejam, é até um exercício que está, sejam P e Q proposições, vou pegar, sejam P e A proposições, onde A é falsa.
onde eu já sei que A é falsa. Eu estou na seguinte situação, eu tenho P e A proposições, onde P é uma proposição qualquer, A também é uma proposição qualquer, mas que é falsa. Ok? Então pegue aqui o P e pegue aqui não P, pegue aqui A, budoso, né? E pegue não P implica A. Tem que chegar logo esse... E vai sem adição. Beleza? Beleza? Tá certo? Beleza? Ainda bem que eu não disse um palavrão, né? Então vamos lá. Possibilidades aqui. Verdadeiro ou falso? Tá certo? Possibilidades aqui. Bem, possibilidades não. Aí já é conclusão, né? Não é para as possibilidades. Que é função, essa coluna aqui é função dessa outra. Falso, falso. Essa daqui. Falso, falso. Não? Outra, desculpa aqui. Verdadeiro. Aí vamos lá. Não P implica A. Verdadeiro. Não P implica A. Qual é? Falso. Então vejam o que é que está acontecendo. Se eu tenho P, uma proposição, e A, um absurdo, A, uma proposição falsa, e, portanto, se A é uma tautologia, se A é um absurdo, A é uma proposição falsa, vamos organizar. A é uma proposição falsa. Portanto, se A for um absurdo, A é uma proposição falsa. Eu não preciso ter aqui uma tautologia. Uma tautologia não. Eu não preciso ter aqui um absurdo. Porque o que é um absurdo? É uma proposição falsa para quaisquer possibilidades lógicas, para qualquer possibilidade lógica do conjunto de componentes. Tá certo? Mas nem toda proposição que é falsa é um absurdo. Porque ela não precisa ser composta. Tá? Assim, se ela for falsa, ela é falsa. Então pega uma proposição que é falsa. Olha o que é que acontece com P e não P implica A. Independente disso aqui, elas são o quê? Equivalentes. Conclusão daqui. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão daqui? Qual é? É que P, se somente se não P implica A, é verdadeiro. Independente do valor de P. Esta equivalência é uma proposição verdadeira. Sendo A uma proposição falsa, esta equivalência é uma proposição verdadeira. Ou seja, se P é verdadeira, essa daqui é verdadeira. Se P é falsa, essa daqui é falsa. Ou seja, o que é que diz? Isto é, P é equivalente a quem? A não P implica A, onde há uma proposição falsa. Moral da história. Se você quer mostrar que uma proposição P é verdadeira, há duas possibilidades. Você mostra direto que ela é verdadeira, mas aí você tenta e não consegue. Por uma razão ou por outra. Aí você pensa, e outro caminho? Você nega a P
e mostra que a negação de P chega na veracidade de uma proposição que é sabidamente falsa. Aí sim, isso é o que nós chamamos de redução ao absurdo. Uma coisa é um absurdo, outra coisa é um absurdo, entenda, uma coisa é um absurdo. O que é um absurdo? É uma proposição composta, cujo valor é falso para qualquer possibilidade lógica das suas componentes. Outra coisa é a demonstração por absurdo. E a demonstração por absurdo é baseada nesse fato aqui. Você quer demonstrar que uma proposição é verdadeira. Supõe que ela é falsa e conclui um absurdo. E conclui que uma proposição falsa é verdadeira. Por exemplo, vou ver se vocês entendem aqui. Falta quanto tempo? 4 minutos. Dá tempo. Vai 20 minutos aqui, eu paro agora. Não, pare não. Só para pegar. Olha aqui. Rapidinho. Pega essa proposição aqui. P. Raiz de 2 mais 3. Pertence a quê? Q. Raiz de 2 pertence a quê? Essa proposição é o quê? Falsa. Essa proposição é falsa. É a minha A. É a minha proposição A. É falsa. E essa daqui? Não sei. Não sei. Aí vamos lá. Se raiz de 2, vamos pegar assim, vamos pegar, deixa eu ver. Eu quero mostrar o seguinte: se raiz de 2 mais 3 pertence a quê? Então, se esse número é racional, a diferença dele, ele, menos 3, ele é racional, não é? Não é? Logo, qual é a conclusão? Raiz de 2 é racional. Então, o que é que eu tenho? Vamos colocar aqui dessa forma. Vamos colocar aqui. P não pertence a Q. O que é isso aqui, hein? Se P é essa, quem é esta proposição aqui? O que é? A negação de P. O que é que está dando essa redação daqui para cá? Está dando o seguinte. Assim, não P implica que, implica A, é verdadeiro. Porque é isso que está dando essa redação. Preste atenção. Essa redação daqui para cá está dizendo que essa implicação é verdadeira. Mas se essa implicação é verdadeira, qual é a conclusão? P é verdadeiro. Logo, P é verdadeiro. Por quê? Porque essas duas são equivalentes. A P não pertence a quê? A é raiz de 2 pertence a quê? Então, se a negação de P, então qual é a conclusão? Raiz de 2 é racional, ou seja, a é verdadeira. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que esta implicação é verdadeira.
Se essa implicação é verdadeira, como esta implicação equivale a P também é verdadeira. Entendido? Demonstração ao absurdo. Eu não consigo, é um caso em que eu não consigo direto, sem ser por demonstração por absurdo, mostrar que isso aqui é racional. Eu tento e não consigo, por incompetência talvez, mas o fato é que por absurdo eu contei. Eu vou voltar na próxima aula a explicar mais isso, porque isso é um dos tipos de demonstração que tem no cálculo. Então eu faço o seguinte, leiam as notas de aula, tem mais informação, inclusive tem esse exercício e o seguinte que é uma consequência desse. Ok? Obrigado. Agora eu tenho que correr. Eu corro dali para dar aula para vocês e corro daqui para pegar o meu menino. É difícil. Hã? 7 anos. Eu estudando Farias Brito. Hã? Fui pai avô, 50 anos.